Doutor Maia, doutor Herbert Edson Maia, bom dia. Bom dia, Beatriz. Tudo certo? Tudo certo, apesar desse calor, doutor Maia, que vou lhe dizer, eu estou metade mulher, metade dissolvida. Muito calor, é muito quente. É verdade. Então, Beatriz, estou aqui no Zafra te esperando para irmos ao banheiro. O que tu acha? Tá certo, então tá. Vamos lá, né? Vamos lá no Zafari, depois de todo o falo do que a gente comentou por aqui, né? Para ir no banheiro. Agora, doutor Maia, eu apenas dei aqui um tchauzinho para minha mãe, que ela me avisou que vai dar uma saída, mas o caso é o seguinte, doutor Maia, sabe que a gente já falou uma outra vez aqui sobre o Zafari, né? E eu fico constrangida, bem constrangida, com esses fatos, exatamente pelo carinho que a gente tem pelo grupo, sabe? Porque tem um histórico na nossa cabeça, não é nem um carinho real, assim, pro o sujeito lá do Zafari, o dono do Zafari, tá? Que eu nem sei quem são. Mas é o nome, é aquele bichinho, é a propaganda, a qualidade do serviço, aquele espaço tão bonito, tão limpo, tão organizado, com tudo que tu precisa, sabe? Então a gente tem uma coisa meio afetiva com o Zafari. E aí quando tu vê essas coisas, é quando tu vê um filho, por exemplo, fazendo uma coisa errada, tu fica constrangida. Não tem como negar esse constrangimento, sabe? Então como tu diz, é o que a gente sempre fala, que as coisas são sempre duplas, né? Eu passo uma situação assim de poder para o outro e quero que o outro, que é inferior a mim no poder, faça justamente o que eu quero, né? Então, essa gradação de coisas assim empáticas e boas, ela está sempre na nossa vida sofrendo situações interessantes de duplicidade. Até me lembrei assim que teoricamente se fala assim, amor, empatia. Mas o lado do amor não positivo é a hipocrisia. Quer dizer, a hipocrisia vem do ser ator, quer dizer, eu ser algo que eu não realmente sou, mas que eu posso representar, o ator em função de uma novela. Depois, então, ali, ódio, raiva, agressividade, o que é o oposto? Cinismo. Eu até tenho uma filosofia chamada, vem Diógenes, o cinismo, que é eu não precisar de nada social, não precisar de ninguém, e ao mesmo tempo estar, vamos dizer assim, contra uma coisa mais grave, que é o ódio puro, a raiva, a agressividade pura. Depois tem o conhecimento, que são os 3 pontos que eu acho interessantes de dialogar, que é o conhecimento. O conhecimento positivo é mas por que o Zafari fez isso? Quem é que está assim? É algum funcionário? O nível mais alto também está assim? Então, conhecimento aberto. Qual é o conhecimento, o contrário do conhecimento que seria o positivo? A mentira, o negativo, o negar. Eu não quero, não faço isso, é mentira, não vi, não sei. Quer dizer, então tu vê que essas 3 posições, que é amor, ódio e conhecimento, tem posições positivas, negativas o tempo todo na nossa vida. Sim. Então voltamos para o nosso autoconhecimento. O quanto eu sou hipócrita, o quanto eu sou cínico, o quanto eu sou fanático. E sou mentiroso no conhecimento. Olha, o tempo todo isso acontece dentro de mim e de ti e no social. Aí é uma visão mais ampla de uma coisa que no foco eu critico, mas eu tenho que entender que é sofisticado, né? Sempre porque não tem só uma razão e não tem só uma vertente a coisa, né? Ela é multifacetada. Isso é que é difícil a pessoa se dar conta. Eu posso ser um ator assim, maravilhoso, dizer, olha, eu sou assim, assim, assim. Aí eu olho para ele na vida comum e ele é o oposto no contato lá, onde ele é mais onipotente, eu tenho mais poder. É exatamente o contrário que ele fala que é.
Uhum. Isso é muito comum numa crença, por exemplo. Sim. O pastor fala maravilhas sobre a Bíblia, mas tu vai ver a vida particular dele. Olha, mas que surpresa. É 2? Não, mas essa duplicidade nossa, que eu até vou usar o termo nossa, porque me parece que não é só de A ou B, né? Todo mundo é assim. A duplicidade de dizer uma coisa e fazer outra, de pensar uma coisa e agir de forma diferente, quer dizer, nós somos muito complicadíssimos. Agora, quando a gente pega uma coisa pontual, né? Quer dizer, uma empresa, com uma história, um histórico, como tem o Zafari, né? O tamanho que o Zafari hoje ele está um crescimento sólido, né? Os números dele, tem o Stock Center, por exemplo, que é deles também. Hoje tem os shoppings, os Bourbons da vida e tal. Quer dizer, tu olha para aquilo ali, daí não tem como a gente não ficar assim, a troco do quê? Aí vem a pergunta infantil, por quê, né? Aquela pergunta que está dentro da gente, Então, pelo menos da minha, fica o tempo todo. Por que que eles não estão respeitando todo aquele histórico da família? Ou tudo aquilo foi uma mentira, não sei, pode ser também, o mundo é louco, né? De olhar para o ser humano, de crescer olhando para o ser humano, para aquilo que faz dele forte. Porque o Zafari, toda a diretoria do Zafari, se ficarem todos sem nenhum trabalhador, sem nenhum comerciário, sem nenhum operador, eles quebram no mesmo dia, não vai ter, eles até podem ficar um tempo ali, mas depois vai quebrar. Nós precisamos uns dos outros. Agora, para que não deixar a pessoa ir fazer xixi? Não é mesquinho demais isso, não dá pra gente acreditar, sabe? Então, quando acontece uma coisa dessas, a gente entendendo psicologicamente essa duplicidade, a gente vai atrás da correção e vai tentar, porque tem a justiça, porque tem possibilidades de queixa, de se queixar, de dizer que a coisa está assim. Fiscalização. Onde é que está o problema, né? Uhum. As regras sociais aí, nós entramos na zona ético-moral, o que é certo e o que é errado, o que é mal, o que não é, e o que é bom, né? Então, existe na sociedade regras constantes que eu posso trabalhar nesse sentido, mas não ficando absolutamente radical, quer dizer, fanático na minha visão do conhecimento. Uhum. Vamos conhecer bem onde e quem é a estrutura, ou que ponto tem a estrutura que está mal, porque senão um ponto da estrutura envenenado, agora eu aproveito para envenenar toda a estrutura, porque eu tenho ressentimentos, porque isso, porque aquilo. Sim. Quer dizer, esta é a capacidade de perceber as duas posições em mim, porque é muito fácil eu jogar tudo no outro, porque eu sou essencialmente bom, né? Quem é que é mal? O outro. O outro. O mundo está todo louco, menos eu. Sabe? Exatamente. Você tem a maioria de nós absoluta. é perfeito. A maioria de nós é perfeito. Esse mundo é mau porque, olha, eu tenho N posições que justificam o que eu digo. Então, aí entra aquilo que eu chamei de conhecimento positivo, que é eu poder ver os dois lados. Mas o conhecimento negativo passa para a zona mais crítica ligada ao fanatismo. Eu tenho certeza de que eu estou certo. Então, o outro é que está errado. Olha, essa é uma posição interessante e que a gente vê o tempo todo no mundo. O tempo todo. Olha, começa do Trump até o rapaz que pede comida ali na esquina. Claro, se tu vai olhar de perto, com lupa, tu só vê, na minha vida também, se alguém for olhar minha vida pessoal o tempo inteiro, vai olhar e vai dizer, o quê? Como é que é isso, né? Porque nós somos assim, nós somos tão imprevisíveis e tão contraditórios, né, Dr. Maia? Na verdade, o contraditório dentro de nós é quase como alguém de pé batendo palma, né? Pois é, esse é o ponto-chave, vamos dizer que sempre eu devo olhar para mim, por que eu estou tão voltado para uma coisa agressiva lá fora e que passa a ser de uma importância capital, que eu sou capaz de dar minha vida
fazer um movimento contrário, onde a briga é absoluta e eu posso até perder a vida porque eu quero que seja desse jeito. Ora, é assim que funciona a nossa humanidade, né? Mas eu sempre volto para esse conhecimento pessoal, interno. Porque esse é o mais difícil, eu me dar conta do oposto que eu critico lá. Ontem eu estava conversando com a minha mãe, porque a minha mãe vai fazer 95 anos agora em fevereiro. Então eu tenho ela assim como uma pessoa que reflete um olhar muito cansado e ao mesmo tempo com um otimismo que eu não conheço em muita gente não, viu? Porque ela acha assim que o ser humano é maravilhoso, ela acha que a criação, o Deus é maravilhoso, ela tem uma fé assim inigualável que eu busco ter, mas não tenho, não adianta, não consigo. Na verdade, o que a gente precisa assim é olhar para esse mundo agora e tentar relaxar um pouco, né? Porque parece que a gente tem que estar questionando, parece que a gente está numa ditadura de achismo, uma ditadura de opinião e tudo parece que nós somos obrigados a compartilhar dentro desse pensamento, né? De que o homem não tem não tem salvação. Vamos pensar assim, né? E tu vê que a gente busca sempre um ideal maravilhoso e está sempre sofrido porque nós estamos sempre longe do ideal e não sabemos lidar. Mas sempre o outro é responsável por esse ideal. Eu poucas vezes me dou conta de que internamente eu estou dividido, exatamente como eu digo que o mundo está dividido entre o bem e o mal. Estou procurando dentro de mim essa posição intermediária, aonde eu posso me dar bem comigo mesmo em relação a essas duas realidades que estão habitando a mim mesmo. Porque o produto social do mundo é eu. É o mundo, é eu, somos nós. Então, se o mundo é mau, se o mundo é isso, se o mundo é aquilo, deveria ser assim ou coisa parecida, é o outro. E o outro, quem é o outro? Sou eu. Então, aquilo que o Sartre diz, o inferno são os outros. Então, eu estou sempre achando que eu sou essencialmente bom e que o que eu penso, o que eu acho do mundo, se fosse visto por todos como é bonito o que eu penso do mundo, o mundo seria maravilhoso. Quer dizer, é um ponto cego, assim. E claro que é tão difícil eu olhar para mim mesmo que é preferível eu fazer a crítica para fora. Então, realmente, essa turma aí é má. Onde é que estão os maus? Ali, ó. Ali, lá. Olha aquilo. Ouve isso. Tu ouviu quem falou lá? Pois aquilo lá é sacanagem. É ele. Olha, é uma constante isso, buscando um mundo ideal, e eu uma vítima desse mundo mau que está sempre me castrando. Estamos aí, né, doutor Maia? Olha que vou te dizer, o jeito que esse ano começou, rapaz, ele tá virando cambalhota em tobogã, né? O negócio está muito mais, a gente estava com aquela coisa de 2025, o ano está passando muito rápido, as coisas estão acontecendo, não sei o quê, agora 2026, a possibilidade de terceira guerra mundial, a loucura parece implantada definitivamente nas ações ali do Donaldo, quer dizer, bem complicado, né, 2026. Será que a gente consegue relaxar? Mas é isso, quer dizer, o mundo externo é, na realidade, o meu mundo interno, só que externo me assusta. E como eu jogo todo o problema para fora e não entendo como é que eu sou dentro, então eu fico apavorado. Quando isso é uma coisa assim que tu pode ver que o tempo todo se sabe coisas microsociais familiares que representam na sua dimensão pequena uma verdadeira guerra atômica, no sentido de destruição, agressão, violência, roubo, sacanagem, microsociais, quer dizer, atinge o quê? 3, 4 pessoas, 10, 20, depende do tamanho do grupo que é atingido.
Agora, eu fico apavorado com a hipótese mundial da guerra social, guerra atômica, de guerra isso, guerra aquilo. Eu estou vendo, é quase como se eu e tu estivéssemos num teatro vendo lá no palco o que microsocialmente acontece comigo e na minha vizinhança, mas no palco é outra coisa, né? Aí é o Trump, é o Putin, é o Xi Jinping, é o poder ativado de uma forma muito interessante, que é o palco do mundo, né? Isso vai acontecer o tempo todo. O tempo todo, só que nós estamos dentro desse tempo que a gente está vivendo e isso aí está acontecendo agora e isso aí está nos causando uma certa apreensão. Então, assim, o que eu faço? Eu faço de conta que não está acontecendo nada e fico olhando para dentro de mim mesma? Aí é que está, né? É essa capacidade de entender o que eu estou dizendo. Eu entendo que eu estou num contemporâneo hoje, com situações de poder muito fortes, e que se eu estudar um pouquinho da história, eu vou ver que isso aconteceu de forma menor, porque a globalização não era tão grande, ele não era tão grande, e que foi aumentando, e que sempre aconteceu em todas as civilizações, que elas nascem como nós, têm um auge e morrem. E as brigas são constantes, destrutivas entre... E quase sempre as mesmas, né? Temos um problema aqui. Obtusa ou estranha que possa ser. Sim. Mas que é assim o nosso mundo. Eu não tenho o que fazer, eu tenho que talvez me posicionar, e uma das posições é essa, de autoconhecimento, de saber que o que é louco lá fora pode também ser minha loucura. E que eu estou no mundo hoje que vai acontecer tudo isso, até uma ameaça de guerra atômica, mas que hoje nós estamos mais numa guerra econômica do que propriamente atômica. Então ela seria bem-vinda no sentido de que não é atômica, porque aí se destrói, nós desapareceríamos. Então, enquanto ela tiver não atômica, melhor. Eu deveria ter essa capacidade de percepção, né? Que melhor. É um jogo. É um jogo. É um jogo. Agora, vivendo e aprendendo a jogar, eu, por exemplo, agora levar para o lado pessoal, eu não sei jogar, doutor Maia. Eu sou completamente avessa a jogo, sabia? Desde guria. Eu tenho pavor de jogo, eu gosto de fazer junto, vamos fazer um jogo junto, assim, mas sem valer nada, sem valer ponto, sem valer campeão, sem valer nada, só para distração mesmo. A coisa assim, quando se entra no jogo, o jogo mesmo, que é um que ganha, o outro que é melhor, o outro que é mais forte, o outro é mais fraco e tal, essa coisa tão cansativa, ou eu sou covarde mesmo, provavelmente, né? Não gosto que aquilo ali me cansa, porque tem aquele cara ali, aquela pessoa que é mais forte, eventualmente, naquele dia ele está mais forte, naquele dia ele está conseguindo, naquela hora deu para ser daquele jeito, e a gente sabe que amanhã vai ser diferente, sabe? E a pessoa entra nos grupos, entra numa arrogância, sabe? Campeão. Quando é um campeonato mesmo, estruturado, preparado e tal, com começo, meio, fim e regras, tudo bem. Agora, quando é tudo é campeonato, tudo é a pessoa que faz melhor, tudo a outra que sabe, o outro não sabe, cansa. Eu acho que eu sou muito covarde. Não, tu é uma idealista crítica. Tu não te dá conta que a criança, exatamente até os tratamentos infantis hoje de criança é o jogo. É a brincadeira, é a capacidade de levar o jogo de uma forma empática, não egoística, não narcisista e não violenta. Mas será que alguma criança consegue fazer isso assim? Mas o brincar da criança é mais ou menos isso, o brincar. Só que aparece o que na criança? Ela não tem esse superego tão desenvolvido como nós. Então, olha um brinquedo de criança pequena. Se ela notar que ela é mais capaz do que a outra, ela fica onipotente, agressiva, até violenta. Porque as estruturas ético-morais de convívio não estão ainda estruturadas. Eu sou o que leva mais vantagem. Essa é a nossa característica superegóica, narcísica, oculta. Eu tenho um demoninho que é esperto, malandro,
e que se eu puder jogar para ganhar e tirar do outro, criança pequena é assim. Sim, não tem totalmente. essa noção que nós estamos tendo, de Não. que eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Todo mundo, no fundo, tem um egoísmo básico, uma agressividade básica, um narcisismo E todo mundo básico. quer ganhar sempre, né? Sempre, e então, dependendo da circunstância, eu já começo a te agredir. Isso. E claro que se eu entendo isso como tu está entendendo, e eu digo, me afasto, eu não jogo, eu não quero. Mas eu estou fugindo de uma realidade que habita a mim e a todos. Uhum. Que esse é o ponto-chave da nossa vida, né? O tempo todo uma crise. Tá feliz? Tá tranquila? Tá tudo indo bem? Eu tenho uma amiga, doutor Maia, que ela diz assim, quando ela acorda, quando ela disse isso uma vez, eu nunca esqueci, ela disse, quando eu acordei e não senti nenhuma dor, eu pensei, morri. A vida mais ou menos é isso, né? Se tu acorda um dia, não tem nenhuma crise, não tem nenhuma treta, não tem nenhum bafafá, não tem nenhum BO em algum lugar do mundo que tu tem que acompanhar, parece que aconteceu alguma coisa, né? Tô no céu, só pode ser, porque Tô no céu. Nesse mundo, meu Deus do céu, se eu tô feliz, tranquila, hoje estou maravilhosa, olha, é só eu começar a olhar um pouquinho mais pro lado e eu já vou ver crise. Morri, é uma coisa incrível. Tu não viu, nós falando da última vez que esses papas da IA ia dizendo assim, o nosso mundo hoje, e cada vez mais, é destruição, construção. Destruição, construção. É que se eu não me dou conta do par, construção, destruição, destruição, construção, eu fico de um lado. Não, tudo tem que ser construtivo, tudo tem que ser maravilhoso, as pessoas têm que ser boas, as pessoas têm... Eu estou negando um lado oculto que é o outro. Eu tenho que ser capaz de entender que isso é uma mistura constante, bem como ela diz. Acordei feliz, ou estou morta, ou daqui a pouco sem vai dor. ter uma catástrofe. Eu estou sem dor. Sem nenhuma dor, eu estou morta. Exatamente. Definição perfeita de ideal maravilhoso. Estou maravilhosa. Mas agora cheguei na mesa e o café está frio. O café está frio. Já começa a complicação, né? Olha, eu recebi aqui do Ricardo, o Grupo Zafari faturou em 2024 8 bilhões e 400 milhões de reais. Faturou. Além dos bourbons, a companhia entra num novo segmento, a dos atacarejos, com o sexto. A companhia figura no ranking nacional como a 12ª com maior faturamento. A companhia Zafari tem para investir em novos e próximos empreendimentos 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então, é o propósito de toda empresa no mundo hoje. Claro, é crescer, claro. Só não precisava não deixar os caras fazer xixi, né? Não pois precisava, mas é uma mediocridade. Olha, sinceramente. Mas é aí no pequenininho, mas doutor Maia, você pode estar no maior quarto do planeta, mais chiquésimo dos lugares, se tiver um mosquitinho para te incomodar, tu vai passar toda a noite em claro, tá? Então, assim, as pequenas coisas é que realmente acabam se transformando em algo que destrói toda uma imagem, né? Exatamente. Mas aí que tá, então eu aí me dou conta da minha insatisfação, da minha agressividade, do meu ciúmes, da minha inveja, do meu narcisismo, e se eu estou nesse quarto de hotel maravilhoso, eu vou chamar o gerente ou quem quer que seja, vou putear, vou dizer que eu gastei sei lá quantos mil dólares para estar ali, e esse mosquito filho da puta não tinha que ter entrado no meu quarto. Tá certo, mas ele te incomodou. Tu pode até chamar o Trump lá e a quarta mesmo, o que é que tem? A quarta frota, né, para matar o mosquito. Mas a verdade é que ele te incomodou. E ele era apenas um mosquito, né? Mas é que aí o poder, tu sabe como é, ele é sedutoríssimo, né? Quer dizer, eu quero mostrar o meu poder narcísico, então quanto mais poder, mais dinheiro eu tiver,
Sai da frente, querida. Quem é tu, mosquitinho? Mas tu vai ter que sair da cama, tu vai ter que chamar os servos, tu vai ter que pedir, não sei. Isso é que entra na minha cabeça, assim, aquela coisa pequena, aquele ato falho, sabe? Aquela coisa assim que daqui a pouco tu desmorona exatamente por causa disso, né? De uma coisa assim. No caso do Zafari, eu vou repetir, é pela minha admiração que eu tenho deles, e até uma certa inveja, claro que eu gostaria de ter uma família assim também, tá? Eu não vou largar nada, inveja, ciúme, raiva, tudo que eu tenho junto. Mas é por causa da admiração que eu tenho da história toda deles que eu fico indignada por eles se deixarem acabar ficando com uma imagem marcada por coisas medíocres, entende? Não deixar os caras fazer xixi. Não que tenha que sair toda hora para fazer xixi, não é isso, eu não quero todo mundo mijado lá dentro. Acontece que quando chega uma pessoa a dizer, olha, eu tô quase me mijando, preciso fazer xixi, não, agora não é hora, não sei o que, eu sei que não foi o dono do Zafari que mandou isso, mas se a pessoa que está fazendo, ela está fazendo autorizada com regras que sabe que vão ser aplaudidas por quem manda. Senão não faria. É isso. Então, o radicalismo que eu chamei de conhecimento positivo é o caminho positivo de resolver o problema. E o caminho negativo é não. Tu fez isso, é imperdoável. Não pode mais fazer e eu não quero mais saber de ti, porque tu fez um evento negativo. Uhum. Essa educação nunca deveria se fazer com um filho ou com uma família, né? Principalmente com os filhos. Agora, nessa novela que a gente vê, a menina está namorando uma mulher. Olha a posição radical dele, né? Tu deve estar vendo. Sim, tô vendo. Vai pra rua, a mala está pronta, porque eu não admito que uma mulher, filha minha, seja homossexual. Uhum. Então, ali aparece uma posição definitiva, radical, pelo poder que eu tenho. Aliás, eu estou louca para ver o que vai acontecer hoje na novela, né? Quero ver o capítulo de hoje para ver o que a mulher dele vai fazer. Então, tu te lembra de uma outra sessão nossa que a filha disse, mãe, eu estou me separando porque eu encontrei meu amor, que é a fulana. Isso. Ela não é mais minha filha. Uhum. Então, esse é o fanatismo da crítica. Esse é o ponto-chave. A crítica deve ser sempre pontuada por uma abertura que, o exemplo mais comum é a abertura democrática. Quer dizer, tu está errado, olha, eu estou denunciando. Mas eu não vou te matar porque tu errou. Claro. E nem vou ficar de mal contigo para toda a vida e que tu não vale mais nada. Esse é a grande dificuldade interna que todos nós temos, porque é muito mais fácil eu e tu vê que nós temos uma linha chamada conduta de manada, porque todo o nosso esquema de vida é de manada, porque graças à manada é que todos mais ou menos ficam vivos. Então as grandes manadas se protegem pela quantidade de indivíduos. E a linha de manada, então, é muito boa por um lado, mas ela pode ser extremamente agressiva por isso. Então, quando há uma linha de manada, por exemplo, social, o que nós estamos vendo no Irã? Linha de manada contrária ao governo. Então, a massa se junta e começa a agir de forma manada. Então, são fenômenos que tu pode explicar de forma assim, lá está errado, ele não devia, aquele outro é culpado, que tudo mais. Mas o fato é que são condutas interessantíssimas vistas nesse ângulo intermediário. É por isso que vamos dizer assim, esse pessoal que estuda a mente humana, eles conseguem fazer, inclusive, dizer como tu pode fazer as pessoas entrarem no espírito de manada. O que pode levar as pessoas? Então, eles montam técnicas especialmente com a comunicação, né? Para as pessoas terem o mesmo pensamento e quererem a mesma coisa, e daí elas vão para a rua em busca da mesma coisa. Eu me lembro que aqui em Porto Alegre, nós vivemos aquela questão envolvendo a Dilma, e nós fomos, quer dizer, nós, que eu digo o povo, né?
foi todo para a rua, todo ele liderado e, vamos dizer assim, influenciados pela ideia de que a passagem do ônibus ia aumentar 20 centavos. E aqueles 20 centavos se tornou uma espécie assim de pedra no sapato, até de quem não anda de ônibus. As pessoas estavam lá brigando por causa dos 20 centavos, sem ter nada a ver. Mas era o espírito de manada mesmo. E aí a gente sabe que existem técnicas que são utilizadas por grupos para fazer isso acontecer, a Primavera Árabe. Todas as coisas que a gente viu acontecer passou pelo espírito de manada, né? Exato. Então, e quem é que está no poder para ativar uma manada? Aqueles que são mais donos do poder, donos do dinheiro ou com altos interesses. Então, de novo, eu uso e abuso, então, de massas, como eu posso abusar dentro de um casamento, da família, da mulher e de um vizinho ou de um sócio. Quer dizer, é uma característica interna que tem a dimensão social baseada no poder e no dinheiro. Agora, voltando para a novela, tá? Eu estou curiosa para saber o que vai acontecer com a moça hoje, que ele tá mandando embora, supostamente, né? Mandando embora. O que a mulher dele vai fazer? Porque ele vai ter que enfrentar esse papo do contrário. Quer dizer, o filho dele, em algum momento, ele vai ficar sabendo que ele está transando com uma mulher trans. Isso, e tu vê que na novela está se mostrando o poder negativo, né? Que ele tem um poder incrível como chefe da firma, como poderoso chefão. Mau caráter. Mas tudo dentro da linha negativa, quer dizer, quase a linha fanática do poder. Tudo eu é que sei, eu é que faço, e eu não admito condutas éticas não aceitas por mim, como a homossexualidade. E agora descobri o filho também, que está em relacionamento com uma mulher que não é mulher, que já foi homem. Então, o que está mostrando a novela? O radicalismo que nos habita a todos nós, em quantidade maior ou menor, dependendo da nossa capacidade de percepção. Mas que como é bom ter poder, né? Ele resolve tudo a todo momento. Fulano faz isso, fulano persegue lá, manda uma carta da fotografia do amante com ela. Quer dizer, há uma desestruturação microsocial daquele ambiente baseado num poder onde eu sou dono das situações. Não, e Dr. Maia, de novo aparece aquele subordinado tipo tapetinho, né? Porque o Macedo o que é diretamente ligado com ele é maltratado como era aquele que trabalhava com o Renato, lá na novela Vale Tudo. Lembra que tinha aquele assessor que só levava esculacho um atrás do outro, que não conseguia. Lembra dele? Que a gente até comentou sobre ele, porque ele era humilhado o tempo todo, e esse Macedo, que é o assessor, o motorista dele ali, o cara dele, ele leva também esculacho e humilhação o tempo todo, né? E isso seria uma qualidade do subalterno perigoso que vai até o crime para agradar aquele que ele serve? Claro, pois é o chamado sequestro, é a síndrome de Estocolmo. Eu amo o meu sequestrador e como eu o amo e ele me mantém dentro da linha, vamos dizer, de sustentação, sem ele eu vou perder tudo e morro, eu zero a minha linha ético-moral e tudo que ele mandar fazer eu faço a maior perfeição possível. Este é a característica do negativo dentro da nossa sociedade, que a novela está mostrando, como todas as grandes tragédias Sim. Enfim, filmes mostram o tempo todo. Até vi o filme que tu disse, A Empregada, é fantástico, né? Gostaram de ver? Mas olha, quer dizer, mostra bem, não é o Trump aquele cara, né? Poderoso, eu faço das mulheres o que eu quero. Uhum. Até que elas consigam se revoltar e fazer comigo o que eu faço com elas. Agora, a cena, tem uma das cenas que eu não vou contar aqui, a pessoa tem que assistir,
É uma cena de uma delícia de assistir, sabe? Dá uma satisfação enorme. Quando ele realmente acaba tendo que sofrer o que ele fazia as outras sofrerem, né? A mesma coisa. E tu vê que no cinema, quando ele tem que arrancar o dente, todo mundo na angústia sorri, né? Ri para parar a angústia. Mas para mim o maior momento ali foi aquele, né? Realmente, fantástico, assim, né? fantástico. Ela conseguiu, assim, vale a pena, por tudo. Vale a pena assistir o filme A Empregada. Não é nada, assim, extraordinário, mas ele realmente é muito satisfatório, né? Muito bom. Agora, será que o Ferretti vai segurar a onda de ter os 2 filhos homossexuais? E talvez ele seja, porque aquele Macedo, ele e o Macedo tem alguma coisa ali, né? Pois é, tu viu que quando ele estava sentado lá naquele bar, chegou um lá e disse, opa, tu aqui? Eu não sabia que tu tinha, assim, um quê deste lado. Aí ele fica furioso e sai correndo, né? Então, realmente, o armário pode ser tão bem montado que eu sou o oposto que eu realmente sou. Ali é outra coisa que é muito difícil eu fazer uma mudança pessoal. Então, eu tenho que mudar o mundo, não eu. Uhum. É interessantíssimo isso, né? Se eu sou um homossexual, as 7 chaves, eu quero matar os homossexuais, porque qualquer vivência minha homossexual tem que ser explodida lá fora, no outro, porque eu sou essencialmente bom. Eu sou macho. E sabia que agora tem uma novidade, Dr. Maia, que é o hétero afeminado? Sim, é uma nova versão, homens altamente femininos, que até eu vi entrevistando, ele disse, uma baita gata, né? E ele, bem feminino, e até ele disse, e um cara não acreditou a ponto de pagar alguém para me cantar como se eu fosse homossexual. Eu sou feminino, mas muito macho. Não, é interessante isso, mas sabe que, na verdade, é um avanço da nossa civilização muito interessante, porque é um cuidado com detalhes do outro ser humano, né? Porque sempre houve os homens... Então, agora outra coisa que já levanta assim uma novidade, que tu vê que as regras ético-morais são rígidas dependendo do grupo social. Então, se eu for pro Irã, uma mulher que não botar o véu, ela é capaz de ser morta. No Afeganistão, parecido. E em cada sociedade, o grupo ético-moral, vamos dizer, restringe o meu sentir ou a minha capacidade de expressão. Num caminho aberto, eu posso também ir para o excesso. Uma diversidade incrível, eu fazer tantas coisas que eu até esqueço de mim. E as condutas são extremamente abertas. Aí vai haver a crítica do excesso de abertura, de libertação. Eu quero voltar aos velhos tempos em que as coisas eram mais rígidas. Então tu vê que uma sociedade, quanto mais aberta, mais crítica se faz pela abertura. Uma sociedade fechada, mais crítica se faz pelo fechamento. De novo, uma zona interna minha que eu devo observar em mim. Mas que se eu estou tão voltado para fora, para o mundo, para os outros, e como deveria ser o mundo, eu esqueço de lidar com isso dentro de mim. Eu lido com isso lá fora. Isso, de uma certa maneira, agride, inclusive, aqueles que se mantêm no armário ou que querem negar esses seus traços. Claro, então eu aumento os armários, fechamentos por dentro, e vejo lá fora a dissolução dos costumes. Está havendo um desmanchamento, não é mais aquilo. O mundo acabou. Está tudo desmanchando. É uma guerra atômica psicológica, está todo mundo se diluindo ética e moralmente. Ah, que bonito. Aí eu e tu vamos fundar uma igreja para nós. Eu acho que a gente está no ponto, né? Vamos chamar o pessoal ali para começar a comungar. Porque, Dr. Maia, a solidão está se tornando um problema gravíssimo, né?
Eu estava lendo um material sobre porque eu tenho lido muito sobre a velhice. Nem sei porquê, né? Não tenho motivos, mas eu tenho lido muito sobre a velhice. E eu tenho observado assim, ó, o jeito que essas estruturas que são preconceituosas levam as pessoas a não assumirem a ideia do envelhecimento. E aí isso enriquece os médicos que têm que fazer cirurgias plásticas, enriquece aquelas indústria farmacêutica que faz remédios mágicos para a pessoa não envelhecer, enriquece aqueles que vendem produtos que vão deixar a pessoa jovem a vida inteira, que são aquelas coisas que mistura um monte de plantas e frutas e não sei o que, né? Ingredientes e tal. Quer dizer, há no meio, e uma coisa assim, depois para onde é que tu vai mandar o teu velho? Que é uma coisa que também está causando, né? Quer dizer, já tem inclusive ideias de botar lugares em tipo bairro dos velhos, um condomínio de pessoas idosas e tal, assim, porque não deixa de ser uma segregação, não deixa de ser assim, criar como é que faziam lá na Alemanha nazista, era o gueto, né? Aí era para terminar e matar. Isso, mas não deixa de ser isso, porque tu faz o gueto da velharada e de alguma maneira está se tornando super normal a pessoa se achar tipo velha, ela tem que ser doente, ela tem que ser feia, ela tem que ser dependente e ela vai precisar dos filhos. Sabe? Nós não nos preparamos nada para a velhice. Aí o mundo agora está com uma quantidade enorme de velhotes e não sabe o que fazer com eles, né? Quer dizer, nós estamos na melhor idade, né? Bota a melhor idade nisso. Mas tu vê, então, como o demônio é bem mais esperto do que o anjo, né? Agora, como a idade vai para 80 anos, agora 76,5 é a estatística de possível vida, então posso ir mais, posso ir até os 90 bem, então há uma economia ligada ao velho que a sociedade dos mais jovens pode usar e abusar. Remédios, cirurgias, genes salvadores, pesquisa de genes salvadores para mantê-los vivos, e uma coisa que já está acontecendo em São Paulo, que é pessoas que já não têm mais ninguém por si, o que é difícil que os jovens com tempo atribulado possam cuidar do mais velho, eles se juntarem realmente em condomínios onde um ajuda o outro e os menos incapacitados ajudariam mais aqueles que estão mais incapacitados. Então, é uma característica que já está acontecendo. Sim, mas isso digamos assim, seria uma espécie de plano B para algo que não foi organizado, né? Mas são tendências que vão surgindo à medida que, então, porque nós somos muito criativos em soluções, né? Para mostrar que a humanidade está aqui no planeta há alguns milhões de anos em crescente, né? Várias vezes a gente se foi, mas voltamos e ganhamos poder, né? Daqui a pouco a gente até está na Lua e daqui a pouco está em Marte. Então, vai ser difícil acabar com a humanidade crescente e criativa e com capacidades tecnológicas de um avanço fantástico. Então, tudo é crítico nesse momento, mas essa linha crítica estimula a criatividade, a intuição e a imaginação para entender melhor o efeito. Então, sempre que eu usar a negatividade, que é a destruição de uma linha ético-moral, eu imediatamente já estou vendo a possibilidade de uma mudança que é ou mais positiva ou dentro do negativo uma nova possibilidade de mudança. Então é isso que a gente vem falando o tempo todo. A criatividade está sempre de acordo com a mudança negativa. Mas a tendência nossa é assim, sempre idealizar uma coisa positiva quando a cada momento o negativo cria o positivo. Como é difícil isso de incorporar. Eu preciso ter alguém que é negro e não vale nada e eu tenho que cuspir na cara dele.
ele é a destrutividade de algo que está pintando um novo tipo de criatividade. Como é difícil pegar essa posição interna, né? Ou externa. Porque a minha tendência é assim, mas aquilo ali é ruim. Eu sei que é ruim. Uhum. Mas o que se faz com o ruim? É uma barata, mata. Sim, mas tu vai acabar com as baratas do mundo? Tu matou essa. Mas tu sabe que tem muitas baratas e elas são muito vivas e vão continuar existindo. Então, eu tenho que me preparar para evitar que muitas baratas entrem na minha casa. Como? Criatividade. Qual é o... Tu usa isso, tu usa aquilo. Como é difícil isso, Beatriz. Eu prefiro ser radical. Porque é muito mais tranquilo. Porque daí tu tá dentro de uma caixinha e daí tá tudo bem. Tá tudo bem, porque quem é o mal? Tá lá. Tá lá e eu tô aqui. Uhum. Eu tô aqui, eu sou o bom. Agora, já sabem, talvez a maioria que nos acompanha não deve saber, como eu também não sabia, porque eu não acompanho o BBB, tá? Porque, assim, as novelas, elas estão apresentando casais homossexuais, tá? Com beijo, direito a beijo, tudo, passar a noite junto e tal, não sei o quê. Tudo normal, nas novelas, tá acontecendo isso, tá? Então, no BBB, na festa dessa madrugada, dessa noite, rolou o primeiro beijo entre 2 participantes homens. Viralizou já. Na hora, as câmeras do BBB não paravam de focalizar de todos os ângulos e demoradamente. Entendeu? E isso é uma novidade. Porque já houve momentos lá no passado em que alguns autores de novela tiveram que matar personagens porque elas estavam aparecendo como lésbicas ou como gays, né? Não podia. Elas eram assassinadas antes do final da novela. Elas morriam. Claro, porque o preconceito era muito grande. O preconceito era muito grande. Agora nós já temos casais casados, que é o caso daqueles que tem eles têm uma... Ai, meu Deus do céu, eu esqueci o nome, né? Para manter obras de arte, eles têm, né, uma galeria. Eles têm uma galeria e eles são casados. E olha o detalhe, um é loiro e o outro é negro. Quer dizer, sabe, várias coisas ali de preconceito estão misturadas. Tu tem ali o racismo, tu tem ali a questão da supremacia branca, e tu tem ali também a questão do ser gay e ser casado. E apesar de ter ali o Ferretti, que volta e meia diz alguma coisa contra, há uma naturalização dessa relação, certo? Então, assim, agora no BBB, que também não era permitido, já rolou um beijo entre 2 homens. E isso viralizou, e os ângulos, porque assim, a própria empresa pode não deixar ninguém ver, se tiver mesmo um relacionamento homossexual. Agora, eles focaram com detalhes e de diversos ângulos o beijo. Isso. E tu vê que isso pode, olha bem, e pode isso ser uma estratégia dentro do BBB para que N pessoas comprem as visões 24 horas e haja uma audiência crescente e que então este casal seja evitado de sair porque ele é um dos índices de audiência. Eu agora quero ver, não sei porque já tem uma garota, que é uma garota que parece que não tem papas na língua e já denunciou um cara que depois foi preso por pedofilia, que ela apareceu num BBB lá atrás e ela brigou com ele porque ele se mostrou para as mulheres, estava se mostrando, alguma coisa assim. Depois o cara, um ano depois, 2 anos depois, o cara foi preso por pedofilia. Então ela tinha razão. E ela entrou agora, disse que entrou de novo, sem papas na língua, dizendo tudo que pensa, etc e tal. Mas ela já foi a primeira a ir pro paredão. Então tu vê que esses níveis de agressão, de sexualidade, de divergências em relação a linhas ético-morais que estão chamando a atenção e dando audiência ao programa.
que tem sempre uma segunda intenção que é econômica. E aí tu fica criticando, mas na realidade a curiosidade que habita a maioria de nós é de ficar vendo. Aquele quarto branco lá, por exemplo, o que está acontecendo lá? É a busca de uma posição idealizada de eu entrar no Big Brother. Então, eu sou capaz de passar 4 dias rolando pelo chão, porque eu preciso resistir ao não ir embora. Quer dizer, isso passa a ser o objetivo final. E isso gera o quê? Audiência, dinheiro, e é bem a característica do nosso mundo. O que eu ganho com isso? Tu vai criticar a Rede Globo? Ai, que coisa horrível. Não, na verdade eles querem que critique, porque quanto mais criticar, mais audiência tem, né? Exatamente, quer dizer, então eu preciso ver essa duplicidade aparecendo a cada momento. E tu viu como eu sou despreparado? Porque eu sempre tendo a fazer uma crítica. E quando eu vou fazer a crítica, eu tenho que me dar conta que a crítica é como o dia e a noite. Hoje não é mais terça-feira, hoje é quarta. Ah, não, mas... Não, eu estou na terça. Não, tchê, tu já está em outro lugar, não, já mudou. A percepção do quarto branco, porque diz que a quantidade de branco ali deixa a pessoa num altíssimo nível de estresse, né? É muito, muito forte o estresse. Eles já fizeram isso em 2009. Então, já em outras vezes, aí as pessoas ficam isoladas dentro da casa principal e podem desistir. Hoje, de madrugada, desistiu um pediu para sair. Agora, aquela coisa do estar num quarto totalmente branco e tu perder a noção de tempo e espaço, como o senhor falou agora, quer dizer, tu não tá mais na quarta, tu já tá na quinta, tu já tá no ano que vem, tá? Já passou o ano. Acho que a pessoa, daqui a pouco, ela perde um pouco, né? Ela perde. Agora eu que olho, eu sinto a minha linha masoquista sádica observando aquilo ali. O terror do outro. Por quê? Por que tem tanta gente querendo ser largado e pelado? E como se chama a atenção esses filmes? Desafios fantásticos. Agora, esse evento que houve, né? Os dois subindo o morro, e ele ficou abatido, doente, e a moça largou ele, porque subir o morro é mais importante que ajudar o parceiro. Está se criando até uma situação muito desagradável, de obrigando ela a indenizá-lo. É um absurdo. Eu considerei um absurdo. Mas aí que está. Ela deixou o parceiro e ficou 6 dias, quase morreu. Sim, mas ela não deixou um parceiro de 5 anos de fraldas. Ela deixou um homem com absoluta condição moral e pessoal de fazer o que um homem faz, uma mulher faz. Gente, 20 quilômetros dentro de uma mata pode ser uma coisa bem terrível, mas 20 quilômetros é daqui a São Leopoldo. Não é assim, ó, descer o Everest, sabe? Então, mas tu viu a polêmica? É bem isso que tu está colocando. Tem os lados a favor dela e os lados a favor dele. Então, isso é que dá e mexe com a gente. E então eu gosto de ver isso no Big Brother, onde for, e ver aquelas pessoas largadas e peladas sofrendo lá por fome absurda e que querem aumentar o quê? A sua capacidade de enfrentar o que é ruim e difícil. Mas por que tem audiência? E por que eu fico de um lado ou do outro? E outra coisa, e essa coisa, por exemplo, eu pessoalmente, né, como a gente só lida com notícia aqui, o tempo todo só notícia, e hoje acho que todo mundo só faz isso, né, o tempo todo sabendo notícia, o tempo todo sabendo informação, o tempo todo nós estamos engolindo informação como ar, como oxigênio, a nossa cabeça nem está mais aguentando, né, tanta informação. Quando eu vejo as coisas, às vezes, eu já fiz isso, hein? Eu falo porque eu acho assim que a gente tem que contar as baboseiras que faz. Eu acordei de madrugada, vi uma dessas coisas baboseiras, assim, e daqui a pouco eu estava em pé, eu digo, agora eu vou lá no notebook e eu vou dar minha opinião. Eu comecei a rir sozinha.
de mim. Eu digo, não, eu vou procurar um psiquiatra, vou me internar. Tu sabe o que eu agora me veio que eu podia também fazer, que tu também, a gente escolher feijão. O que é isso, né? Como assim que agora eu vou lá dar a minha opinião? O que tu pensa que eu tô... E velhos, traz o feijão. O que tu pensa que a tua opinião é? Eu desandei a rir, digo, mas o que é isso, criatura? Vai tomar um banho gelado e vai dormir, né? Porque, sabe, mas eu tava totalmente, assim, eu tava possuída, sabe? Agora eu vou lá e vou dar minha opinião. Que coisa, que momento ridículo, né? Tu vê, tu te flagrou de uma coisa pessoal. Quer dizer, tu teve um insight pessoal. Olha aí, ó. Mas critica, eu vou lá o quê? Eu gosto. Eu gosto. Mas nós estamos todos praticamente imbuídos, possuídos. É quase como se fosse assim um entrante, né, na minha cabeça, que eu tenho que dar opinião, que eu tenho que saber tudo que o Trump disse, que eu tenho que saber tudo. Eu não tenho que saber nada. Eu não tenho que dar opinião sobre nada. Mas nós estamos nessa ditadura, assim, né? Totalmente. Até agora do Trump, como tu levantou, eu me dei conta que quando o Trump quer comprar a Groenlândia, vai ser caro, vai ser difícil, problemático. Aí a Europa toda foi para lá. Aí eu pensei assim, isso dentro agora que tu levantou é que eu me dei conta. As opiniões surgem dentro da gente. Pomba, mas o Trump eu acho que tá meio burro, né? Tá. Para ele por causa da Rússia e da China, a Europa já tomou conta e ficou barato, deixa eles lá, né? Ninguém falou nada sobre isso, mas surgiu como dentro de ti uma opinião. Pomba, ganhei a Groenlândia de graça, porque já que a Europa tomou conta, eu não preciso ter medo dos russos nem dos chineses na navegação em torno. Não, mas ele continua dizendo, agora eu vou dar tarifa para você. Isso, né? Mas acontece que o problema do Trump é que ele é o voluntarismo, né, doutor Maia? Ele quer que as coisas se rearranjem no mundo dentro do modelo novo para impedir a Rússia, China, etc e tal, não sei o quê, mas ele não quer que ninguém leve os louros disso. Ele que quer ser o cara que fez. Sim, o que eu disse, então uma opinião minha, se fosse o Trump na realidade dizia, bom, já que a Europa tomou conta, ficou barato, porque agora a Rússia e a China ficam meio longe. Não, é tão rígido o narcisismo que agora ele quer brigar com a Europa. Quer brigar com a Europa. Porque elas já estavam se aproximando. Aliás, eu soube, umas vozes na minha cabeça me disseram, sabe, que a Europa já tentou uma aproximação com o Putin exatamente pelo medo de ser invadida por algum motivo pelo Trump em algum momento. Então tu vê como as coisas vão ficando estranhas a cada momento, né? E o que era uma coisa bem aberta no passado agora está confusa e se confundindo e a gente não sabe bem aonde vai parar, mas nada levando ainda a coisas agressivas no sentido de armamento, né? Apenas ameaças. Muito bem, uma amiga nossa diz assim, ó, Bea, ela errou muito. Um horror ela abandonar o parceiro no meio da mata. Achei uma canalha a mulher. Muito elogio pela atitude dele, que não disse nada para a amiga, entre aspas, que abandonou. Ele disse, vamos seguir caminhos diferentes. É que tem, não sei se vocês já viram um vídeo que ela postou, que agora está aparecendo, que ela postou durante a caminhada, em que eles estavam caminhando e ele falando, e ele reclamando, e ele dizendo coisas, e ela dizendo, nossa, esse rapaz é muito, ele tem problemas, sabe? E ele disse que sabia, ele falou coisas que não era, e eu aqui também vou, sabe? Quer dizer, tem um histórico ali que não está muito bem aparecendo, porque está virando nós contra eles. Como disse aqui, isso, né? Tudo vira dual. Então tu é obrigado a ficar a favor desse ou daquele, né? Isso, é bem o que a gente comenta,
que o que eu posso demandar no sentido de autopercepção mais sofisticada. Ela levantou a hipótese de que ele estava sendo um obstáculo para ela. E ela, então, saiu na direção dela. Mas no momento que ele quase morre, parece que a culpa toda cai em cima dela. Então nós ficamos entre... Isso, a gente é obrigada a botar... Porque na verdade, assim, ela era uma mulher pequena, não era nem uma mulher grandona, né? Ela tinha as dificuldades dela, um homem grande, forte, normal, para descer um mato ali de alguns quilômetros e tal. Qual é o problema, né? Não existiria mais nenhum índio no mundo se todos eles fossem igual a esse rapaz, né? Então, assim, acabou que ele virou um coitadinho e ela muito má porque ela deixou o bebezinho lá sozinho. Eu não acho que isso seja assim, sabe? Mas eu também não vou ficar achando que ele é o pior dos homens ou que ela é a melhor das mulheres, porque eu não tô lá, não conheço, né? Mas realmente, assim... Então, para a nossa discussão mais filosófica das dificuldades de cada um achar que tem razão, é a sofisticação das razões que habitam a cada um de nós. O que nós estamos querendo é que cada um de nós, ao ter problemas pessoais ligados a um evento que externamente seria esse que nós estamos falando, eu consiga, dentro de mim, optar por zonas cada vez mais sofisticadas de entender por que as minhas condutas e por que meus julgamentos. Cada vez mais consciente da minha posição em relação a mim e aos outros. Isso é que eu acho que é o vantajoso. Então eu uso isso para dizer, puxa vida, como resolver um paradoxo? Então, agora ela vai ter que pagar 13 mil para ele, 13 mil para os bombeiros, vai ter que cumprir serviços comunitários e etc e tal, né? Não vai pagar, tipo assim, não vai precisar pagar criminalmente porque ele não morreu, né? Ele conseguiu sobreviver, etc e tal. Agora, o que eu realmente não sabia é que ele era um problema, uma pessoa com problemas mentais, eu não sabia. Entende? Quer dizer... Eu não sei se ali, né, ele não aparecia isso, mas dentro da dificuldade daquela subida, começou a aparecer uma dependência excessiva e uma conduta estranha para ela ficou surpresa. E aí entra o lado... Porque, assim, ó, doutor Maia... É difícil eu entrar na zona. Eu estou entrando agora naquela zona, sabe? Eu estou entrando na zona agora. Olha só, se isso tivesse acontecido com um homem e uma mulher, e o homem tivesse deixado a mulher lá na mata, porque ela estava ali reclamando muito, porque ela estava atrapalhando ele, porque ela não estava deixando ele descer, as pessoas iam dizer, ela subiu porque ela quis, ela foi para lá porque ela quis, ela é dona do nariz dela, ela que tem que pagar. Eu tenho certeza que ela seria culpada de tudo. Agora, como é um rapazinho, todo dodóizinho, com não sei o quê, a mulher é que é bandida. Nessa posição que tu colocou, então, essa posição que tu colocou, ela seria um exemplo do feminismo. Não, ela seria o tipo da mulher que não deveria ter feito o que ela fez, que ela subiu sem conhecer o lugar, ela subiu com uma pessoa que ela não conhecia direito, ela subiu sem saber que lugar era aquele, ela não tinha experiência e ela fez porque ela não é irresponsável, porque é uma mulher que quer bancar uma coisa que ela não é, que as mulheres têm que estar sempre com um homem para ajudar, que as mulheres têm que saber onde elas estão, entendeu? Aí o homem não teria, agora nem pagaria nada. Agora, como é uma mulher, nós vamos aplaudir que ela vai ter que pagar para um grandalhão daqueles que subiu porque quis, que não tinha problemas mentais, sabia o que estava fazendo e acabou chegando com vida. Quer dizer, não pode mais um homem correr risco? A mulher tem que pagar para ele porque ele correu riscos? Olha a posição que eu estou tomando aqui. Esse é o exemplo? Eu tô tomando uma posição feminista. Tu está tomando a posição do abuso feminino do homem. Isso, quer dizer, o cara é um fraco, um borra-botas, que jamais deveria ter subido nem o Morro da Cruz. Aí tentou subir um morro para ir ver o nascer do sol no primeiro dia do ano com uma pessoa que ele não conhecia. Se fosse uma mulher, ela ia ser chamada de irresponsável. Quase morreu porque é irresponsável. Agora, como é ele é coitadinho.
E ela foi bandida porque deixou ele, porque não sei o que, não sei o que. Mas é o caminho que nós vivemos, é esse caminho masculino, né? Totalmente masculino. Então esse é o ponto. Como é que se lida com essas duas posições, onde uma mulher é mais poderosa do que o homem e o homem é um pobrezinho? Quando na realidade o comum é o homem explorar a mulher. Isso, se fosse o contrário, tenho certeza que ela ia ser pichada, esculachada por ter subido com um estranho num lugar que ela não conhecia para fazer algo que ela não tinha experiência. Ela foi irresponsável com a vida dela. As pessoas têm que responder pelo que elas fazem, entendeu? Agora não é um homenzinho ali, todo coitadinho, de óculos, sabe? Ai, que perinha, né? Mas isso é um modo, eu tô até debochando agora, porque realmente eu fico impressionado de ver o olhar masculino que a gente tem para a vida. É o olhar misógino, sabe? Que a mulher, ela sempre é o problema, sempre acaba sendo o problema. Mas uma amiga aqui nos diz o seguinte, Dr. Maia, eu lembro que a gente ia escolher o feijão quando perdia o sono. Eu vi minha mãe fazer isso. Que legal, né? Verdade. Não sabia disso. Então, é uma das formas de psicoterapia pessoal, né? Entre o bem e o mal interno. Não, e uma coisa, né? Hoje em dia também tu não precisa, porque já te entrega o feijão quase todo ele limpo, né? Pois é, não tem mais aquela condição de eu me organizar psicoterapicamente escolhendo feijão, né? Porque eu sou daquela época, doutor Maia, que a gente ia comprar feijão a quilo, que no armazém tinha uns tarecos lá que eles puxavam assim, que ficava cheio de feijão, onde eles botavam 60 quilos de feijão, né? E aí eles tinham uns pacotes de papel, e aí pegavam com um equipamento ali que eles tinham, e botavam dentro do saco de papel e enrolavam ali na cara da gente, né? A gente comprava feijão a quilo. Hoje, e aí vinha cheio de pedra, cheio de pedaço pedaço, né, de pauzinho e tal. E aí a avó fazia a gente sentar e escolher o feijão, é verdade. Exato. Metáfora é essa. Escolher feijão na nossa linha interna é uma espécie de terapia, ver onde é que estão as coisas erradas e escolher entre as certas e erradas, acertando cada vez mais a feijão no fogo com mínimo de impurezas, né? Comprava feijão a granel. A gente ia lá no armazém comprar feijão a granel. O saco estava ali, com toda a sujeira junto. E aí hoje tu vai nesses mega mercado que tem 200 mil tipos diferentes de feijão. Então podemos chegar à conclusão que eu e tu somos um saco de feijão daqueles dos antigos. Bem velho. Nós estamos nos escolhendo. Ele tem roxos na pele, que ele usa fraldas, que ele, enfim, ele está fazendo 80 anos, então já dá para dizer tudo isso, né? Sim, mas não teve nada que a gente já tivesse informação. Porque as fake news hoje, né, tu sabe que, elas são tão verídicas que tu tem dificuldade de dizer que é fake, né? E vai ficar pior, dizem que esse ano agora, porque muita gente também vai começar a fazer, vai começar a usar a inteligência artificial em casa, assim, domesticamente, e diz que muita coisa vai começar a rolar muito feio, muito complicado mesmo, nesse sentido, né? Sim, é bem isso. Destrutividade e construção. Por exemplo, aquela coisa lá do X, do Elon Musk, tem um aplicativo que ele chama de Grok, parece que... Grok. Eu não sei Grok, bem. G-R-O-K. Grok. Então tu bota a minha fotografia e eu apareço pelado. O que tu acha? Olha... Olha, já vi que tem uma senhora, uma moça, que é ela é uma médica, não, ela é uma jornalista, e ela colocou uma fotografia no X, né, dela em casa, e eles fizeram ela de diversos setores nua, e ela agora está fazendo tratamento. Depende, né?
Isso não pode acontecer, senão vai ser um caos, doutor Maia. Se todo mundo puder fazer o que não tiver mais regras, não tiver mais limites, não tiver mais crime, não tiver, se tudo for permitido em nome da liberdade de expressão e etc., nós vamos montar um apocalipse. Mas aí que tá, então tu vê que, de novo, tu frisou. Destruição e construção, quer dizer, as linhas ético-morais têm que se começar a se adaptar cada vez mais a mudanças tecnológicas. A outra, né, esse parece que é o Croque, aquele, né? Grote. Criança de menos de 16 anos não pode conversar com adulto. São tentativas de avançar numa linha de repressão, entre aspas, apenas para não haver excessos, numa linha em que a abertura tecnológica é tão grande que tudo fica assim, essas linhas ético-morais comuns ficam ridículas, porque eu tenho acesso a quase a internet negra, né? Quer dizer, tudo é possível ali, né? Que é o lado oculto que nos habita, a todos nós. Por isso que eu digo que se eu fico voltado para a sociedade perplexo, querendo leis ou coisa parecida, é porque eu estou ingênuo não olhando para mim. Que se eu mesmo sou criativo desses avanços, eu estou criticando quem? A sociedade, mas a sociedade que é criativa para criar isso. Então eu tenho que fazer mudanças de acordo com a minha criatividade avançada. Agora, se nós estamos sabendo que, por exemplo, em índices de QI, os filhos estão com menos QI do que os pais e as coisas estão ficando mais complicadas e até mesmo na compreensão entre as pessoas, não lhe parece que, eu não sei se o senhor chegou a assistiu, sim, tenho certeza que assistiu o filme Idiocracia, né? Não assisti, mas eu vi a crítica. Porque, não, é que eu conheci o filme Idiocracia com o Rogério, Dr. Rogério da Paz. Ele me apresentou o filme Idiocracia em 2011, eu acho, 2000 e alguma coisa, que a sobrinha dele deu para ele a dica, a sobrinha tinha uns 7, 8 anos, e deu para ele a dica, ele assistiu, ficou impressionado com o filme, mandou para os amigos, e na época nós estávamos recém conhecendo o Dr. Rogério, ele nos apresentou o filme, eu assisti umas 10 vezes o filme, porque realmente, assim, ele parecia tão improvável, tão absurdo, e ao mesmo tempo parecia o medo que aquilo ali fosse um filme profético, né? Que era aquele estado em que as pessoas teriam chegado a um estado de letargia, um estado de desatenção, um estado de burrice extrema, não saber mais nem para que existia água, só sabiam tomar energético, entre outras coisas, né? E o filme Idiocracia hoje pode ser visto como um filme profético, porque de toda maneira parece que as pessoas estão ficando cada vez mais burras, né? Mas aí é que tá, então, tu vê que a idiocracia depende da linha ético-moral que é vigente no momento. Então eu tenho que aprimorar a minha capacidade de lidar com acordos de convivência que a linha, vamos dizer, de avanços tecnológicos muda o tempo todo. Porque com a IA eu posso ter acesso à Biblioteca de Londres dentro da minha casa. Então, há um aporte de conhecimento de tal monta que tudo que eu sabia até o momento fica assim meio idiota às vezes. Tá certo. Doutor Maia, eu estou conversando com o senhor e estou com a minha tela do notebook aberta e ela está aberta no X, no antigo Twitter. E eu estou vendo agora aqui uma cena que está sendo transmitida pelo X, pelo X, claro, uma cena que é com o Gregory Bovino, que é chefe de repressão de fronteira do regime Donald Trump, aparecendo junto com vários homens bem armados do ICE, e ele está vestido como um oficial da SS para intimidar manifestantes em Minnesota.
Ele está vestido, sabe aqueles casacões que o pessoal, Sim, claro. os oficiais da SS usavam? Ele está vestido com um casacão, com aquela mesma cor e com algumas daquelas coisas no ombro, na frente, sabe? Aquelas coisas para marcar quem ele era, né? Como um oficial da SS, para intimidar manifestantes em Minnesota. Tá nevando, deve estar frio pra caramba, né? E tem uma quantidade enorme de pessoas que estão nas ruas se manifestando. E agora o povo com medo, porque eles estão batendo e derrubando mesmo e prendendo quem for divergente, né? Quem não aceitar as imposições do Donald Trump. Quer dizer, aquilo que a gente já conversou, já pensou e até o medo de falar, é que daqui a pouco nós vamos ter levantes civis dentro dos Estados Unidos contra mortes e tal, com esse povo aí do SS do Trump, que são o pessoal do ICE. Que coisa horrível isso aqui, né? Assusta, viu? Porque era o berço da democracia, não era? Não era o berço da democracia lá? Sim, eu digo, aí tu faz uma comparação imediata. No Irã, mesma coisa. Sim, mas o Irã eu já sabia que era assim. Eu nunca tive dúvida que lá era um problema, era problemático. Eu já sabia. Eu não me surpreendo. Agora, ver isso acontecer dentro do berço da democracia, eu tô com o queixo caído aqui. Cada vez mais. Exatamente, quer dizer, tudo que é muito forte de um lado, tendência é radicalizar do outro. Então, uma democracia que daqui a pouco a onipotência cresce, ela fica quase teocrática. Lá é teocrática, quer dizer, Deus que manda fazer isso. Aqui, o poder é divino. Se eu fui investido como eu não quero mais esses imigrantes, eu não quero mais isso, então a onipotência aparece. E é isso que eu digo, como lidar com os opostos sem fazer uma zona do meio onde o poder é que importa. O que como será que vai... como é que vai se desenhar esse futuro imediato com essas cenas, assim, está dissolvido a democracia nos Estados Unidos. Porque o povo está sendo espancado nas ruas por esse novo ismo que eles estão implantando lá, porque é outro ismo, né? Certamente. Então, a gente vê que uma democracia extremamente aberta e que tudo é possível pode cair no oposto daqui a pouco. Que sempre que tu vai numa linha muito aberta, tu pode encontrar uma linha que começa a se fechar. Que é isso que é o difícil de entender numa sociedade. Porque a tendência boa é eu ter um caminho que eu me sinta bem. E esse caminho sempre é um lado. Lidar com os dois e fazer pontes entre os dois, olha, isso é para pouca gente. E se tratar? Porque eu vou lá, o que esse terapeuta vai dizer que eu não sei? Eu sou um cara que, olha, mas vem cá, e por que tu está deprimido? Bom, aí é porque eu não estou ganhando dinheiro suficiente, porque eu isso, vem cá, mas está repetindo tanto, vai lá ver o que é. Não, mas para aí, o que esse porqueira vai dizer que eu não sei? Eu já sei. Aí é que está o nó. É que nós estamos, Dr. Maia, me parece assim que nós estamos diante de uma grande reforma na civilização que está sendo feita tipo assim com o carro andando. Eles estão trocando o pneu com o carro andando. E tu vê, a derrapagem é muito fácil de acontecer. E tá difícil. Mas aí tu colocou bem, quer dizer, por que eu não paro o carro? Eu não consigo, o fluxo é tão grande que eu tenho que fazer a reforma andando. Mas reforma andando é perigoso. Sim, mas não posso parar? Mas por que não pode parar? Não posso parar. Então, destruição e construção. Ideal. Olha, voltando para Atenas, 100 mil cidadãos democráticos, 300 mil escravos trabalhando em casa para mim. Mas como é que eu lido com um paradoxo? Mas inventaram a democracia. Funcionava. Mas vem cá, mas eu tinha vários escravos em casa que eu tratava como se fosse o quê? O mijão do Zafre.
Sim, sim. Não é possível. Não é possível. Não. Isso não existe. Não, mas é a nossa história, tia. Aqui também dá para a gente pensar o seguinte, nós estamos caminhando dentro de uma fase da história que vai ficar marcada para as próximas gerações, né? Sempre foi assim, num crescimento ético-moral, teve que sempre se adaptar a épocas. Hoje a época que na novela aparece, nos adaptar a sentimentos pessoais, que são pessoais. Eu tenho que respeitar o meu desejo. Ele não é hétero, ele é homo. Agora, volta 100 anos para trás, tu era morto. Nem 100 anos, né? Nem 100 anos, muito menos. Ainda hoje. É um problema. Ainda é um problema. Então, liberdades ainda é um problema. Liberdades sociais ainda é um problema. Mas esse é um problema ético, é um problema religioso ou é um problema de dinheiro, de grana, de quem manda? Mistura de tudo isso. Ético, econômico, poder, todas essas... eu diria que isso é uma pizza. Uma pizza bem feita, como é que é? Tá. Eu não sei quantas coisas tu usa para fazer uma pizza. Mas as melhores têm uma mistura fantástica. Sim. Mas tu pode ficar intoxicado também, né? Claro. É muito louco esse momento que a gente está vivendo, viu? Aí, como eu não vou ver como é que vai estar isso aqui daqui a uns 10 anos, quer dizer, eu que estou dizendo que não vou ver, né? Não sei. Mas é complicado, né? Porque as crianças que estão hoje com 15 anos, com 20 anos, são elas que vão ter que enfrentar o mundo que está se formando agora, sem regras. Então, né, Beatriz, agora usando o nosso melhor idade, quando nós parar de falar, a gente vai para os nossos procedimentos para ficar jovem. Isso. E capaz de entender essa mistura de velhice com vontade de ficar jovem. Agora, o senhor não tem vontade, assim, uma curiosidade, talvez, uma coisa meio infantil minha, mas não tem vontade de ir direto lá para o futuro e ver como é que isso vai ficar? Só de curiosidade? Olha, eu estava vendo até casualmente um filme sobre os imanas, ou imã, ou sinos, que é uma coisa do passado da Índia e dos sumérios e não sei mais quem, que eles tinham a capacidade de viagem no tempo. Então, se nós alcançarmos a capacidade de viagem no tempo, assim como a gente viaja no espaço, parece que é possível com tecnologias avançadas. Eu gostaria. Eu também, até para ver como é que eles vão poder misturar, porque vai ter que ter uma mistura, ou então vai ter que ter uma ruptura e diminuir consideravelmente a quantidade de gente no planeta, para poder reiniciar de alguma maneira, né? Fazer um reset aí. E sempre foi assim, parece que, eu me lembro geologicamente de uma época de grandes problemáticas que parece que era tanto problema no planeta que ficou um número assim extremamente pequeno de humanos. O geólogo chegou a falar em no máximo 600 e que então a humanidade seria desmanchada, mas que a partir dos 600 nós estamos em 9 bilhões, né? Então a gente tem uma capacidade de se movimentar no planeta que é fantástica, né? Isso me fez lembrar aqui, uma amiga está lembrando para nós aqui também, aquela série aquela de Aya, como era o nome? Isso, o Conto de Aya. O Conto de Aya, que parece que fala um pouco isso, né? Um pouco como seria isso, como se daria desse jeito. Porque nós estamos sempre dentro daquele tempo em que dizem que há um projeto para acabar com 2/3 da humanidade em algum momento que nós já estamos. Seria por uma grande depressão, seria por uma guerra mundial, seria por uma doença, né? Um vírus, alguma coisa assim, que eliminaria 2/3 da humanidade.
Esse é um dos pontos, né, que até hoje a gente já vê na África acontecendo isso, porque a quantidade de gente que mora de fome e de doenças nos países africanos, alguns deles, né, Sudão, por exemplo, já isso está acontecendo, né? Debaixo do nosso nariz, e aí a ONU também desapareceu agora. A ONU já era. Tu vê gastos fantásticos em armas atômicas, né? Até agora eu vi a Rússia está usando aqueles mísseis com capacidade atômica, né? E apareceu assim, um míssil que tem 6 ogivas internas que podem explodir em lugares diferentes, né? Então, tecnologias avançadíssimas, né? De armas, e o gasto em armas no mundo daria para deixar todo mundo com a casa própria, né? Exatamente. E é isso, né? Quer dizer, nós tivemos aqui, por exemplo, nós temos aqui em Porto Alegre, tá? Estão querendo retomar uma casa que hoje é casa de passagem para as mulheres vítimas de violência, tá? A Macabal. Estão querendo retomar a propriedade, a prefeitura. Então vamos ficar sem uma casa de passagem importante em Porto Alegre. Mas daí não tem dinheiro para fazer a casa, né, o governo não tem, o governo do estado também não tem dinheiro e tal, e daí eu descobri ontem, quer dizer, não é que eu descobri, eu li ontem no Diário Oficial e nas informações que estão sendo passadas que o governo do estado do Rio Grande do Sul está dando 2 milhões de reais através da SECOM, Secretaria de Comunicação, e 3 milhões de reais através do Banrisul, para a RBS como patrocínio para fazer aquele festival lá de Atlântida. Festival de Atlântida. 5 milhões de reais disponíveis para a RBS fazer o Festival de Atlântida. Não quero criticar nem a RBS, menos ainda o festival, tá? Porque são duas coisas maravilhosas. E eles são ali. Agora, por que o governo dá 5 milhões para isso, para uma festa de final de semana, e não tem dinheiro para dar uma casa de passagem para as mulheres vítimas da violência no estado aonde o número de mulheres assim... Eu vou aparecer e ser o que eu sou hoje. Porque o bonzinho, eu sempre me lembro do Olívio, está de ônibus ainda. É bonzinho. Onde é que ele está? Andando de ônibus. Por quê? O Olívio é bobo, ele deixou a fora embora, mas honesto demais nesse mundo. O que acontece, Beatriz? Pior, doutor Maia. A gente acaba tendo que admitir exatamente isso. A pessoa muito boa, a pessoa muito que quer fazer o bem, ela sempre vai ser criticada e vai ser tratada como uma idiota. Geralmente está no céu, né? Vai ser tratado como uma pessoa imbecil. Então eu tenho que ser bonzinho, esperto. Vamos misturar as duas. Estaria conseguindo reverter as placas de um, tipo assim, uma coisa que acontece no cérebro que provoca o Alzheimer. A oxidação, né? A oxidação que provoca o Alzheimer. Mas até tem uma terapia abelha, né? Tu bota a abelha no braço e ela incha, né? Aí, claro, contando bem assim para não haver problemas maiores, mas toda a pele que o inchaço aparecer remostra quase 5, 6 anos. Ai, que maravilha, né? Imagina isso no meu rosto. Eu ia ficar bem jovenzinho. Vamos botar nossa cara no abelheiro. No abelheiro. Vamos remoçar os dois aí até segunda-feira. Enquanto a gente estiver inchado, a gente não aparece. Ai, meu Deus. Olha, se a gente não levar um pouco na flauta, a gente fica com problemas intestinais ou então de mau humor, né? Tem que levar na brincadeira. O humor é a chave, né? É a chave, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Doutor Maia, muito obrigada. Apesar do calor, obrigado pelo seu comparecimento aqui junto com a gente, né? Tá em Porto Alegre, obrigada. Obrigada a todos aqueles que estão nos ouvindo. Que a senhor tenha um final de semana e a semana inteira com muita tranquilidade, viu? Tá Desejo bom, muita paz. Também para os nossos ouvintes. Um beijão. Beijo, obrigada. Então, eu conversei hoje, agora aqui, né, com o nosso querido
Dr. Herberto Edson Maia, nosso psiquiatra, que tem estado sempre conosco, sempre, né, aos sábados. E depois desse agradecimento aqui para ele, quero agradecer para todo mundo também, quem está agora comigo, né? Assim, ó, fecha tudo, desliga tudo, fica ouvindo música, vai fazer alguma coisa, vai lavar louça, sei lá, vamos nos ocupar, porque a vida vai continuar mesmo que a gente tenha várias questões para colocar, viu? Ficar contra isso, contra aquilo, contra não sei o quê, a vida vai fluindo. E nós temos que chegar até onde for o nosso lugar, né? Até a hora que é nossa. Depois a gente também vai. Grande abraço, grande beijo. E se tudo der certo, se eu ficar bem, eu volto aqui na segunda-feira. Na segunda-feira, a partir das 9 horas, eu pretendo estar de volta por aqui, tá bom? Se for possível. Grande abraço e até lá.